A leitura que nós vamos ler está no livro de Amós, tá bom? Nós vamos passar a projeção, mas se você quiser ler na sua Bíblia, nós iremos para o livro de Amós, capítulo de número 3. Nós iremos ler 15 versículos, por isso eu peço que fiquem sentados, porém com reverência, com temor e tremor diante de Deus. Nós iremos ler Amós, vai dar de passar aí, né? Amós, capítulo de número 3. Os versículos a serem lidos serão do versículo 1 ao versículo de número 15, para o tema o chamado ao arrependimento e à justiça. Tá? Eu estou abrindo mão, que sempre eu coloco os pontos, data show para os irmãos acompanharem, para poder ter essa leitura aí, porque não pode estar os dois juntos. Então eu vou abrir mão dos pontos para trazer para os irmãos os versículos lidos aí, ok? Eu gostaria de pedir um pedido para vocês me ajudarem. À medida que eu for lendo esse texto ou esses versículos, vocês possam atentar naquilo que a palavra de Deus diz, e vocês já vão logo fazendo a aplicação na vida de vocês, dizendo assim: essa palavra é para mim, essa palavra é para mim, tá bom? Combinado assim? À medida que vocês forem lendo, vocês fazem essa aplicação e dizendo: essa palavra é para mim, essa palavra é para mim. Assim vocês vão me ajudar bastante na exposição desse texto. Amós, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filho de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no box, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazeis ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas, o pedacinho da orelha, assim será salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas um canto da cama e parte do leito. Ouve e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, Deus dos exércitos, no dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel
e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Vamos fazer uma brevíssima oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus, para nós entendermos a Santa Palavra e aplicar nas nossas vidas. Querido Deus, nós estamos diante da Tua Palavra e agradecemos porque temos essa palavra na nossa língua materna e temos oportunidade, Senhor, de meditar na Tua Palavra. Por isso nós rendemos graças, louvor e adoração. Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, que nos ajude a nós entendermos essa santa palavra e aplicarmos nas nossas vidas, a fim, Senhor, de nós nos arrependermos dos nossos pecados, a fim, Senhor, de nós andarmos em obediência, a fim de glorificar e bendizer e exaltar o Teu nome. Aceite a nossa adoração por meio, Senhor, dessa palavra santa e aplica no nosso coração, para a honra e glória do Senhor, é que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. As crianças, a irmã Eliane vai tirar as crianças para levar para a salinha. Então, irmãos, eu gostaria de conversar com vocês sobre o chamado ao arrependimento e à justiça. Nós estamos vendo que nesses últimos dias, a palavra do Senhor diz, por se multiplicar a iniquidade, o pecado, muitos estão desobedecendo a Deus. E Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, pelo seu grande amor, Ele disciplina os seus filhos. Deus é aquele que tem o amor intenso para conosco, para disciplinar os seus filhos. E todos nós, quando nós pecamos contra Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque se isso não acontecer, se nós continuarmos pecando contra Deus, Deus Ele trará para nós juízo. Deus Ele trará para nós disciplina. Então nós estamos aqui num contexto do livro de Amós, que Deus Ele traz uma profecia durante um período de injustiça e de decadência espiritual. E a ênfase que Deus dá aqui no capítulo de número 3 é que Deus Ele quer que o seu povo Israel se arrependa dos seus pecados e volte a obedecer a Deus. Então Deus Ele traz juízo para aqueles que não obedecem a Deus. Deus Ele disciplina aquele que não obedece os mandamentos de Deus. Então eu gostaria de trazer essa noite para nós entendermos que Deus Ele nos ama tanto, que Ele nos disciplina trazendo juízo, para nós voltarmos a obedecer a Deus por meio do arrependimento e a justiça. Eu gostaria de destacar com vocês o versículo de número 1 e o versículo de número 2, que Deus aqui Ele tem uma relação entre o povo de Israel e Deus Ele também tem uma relação entre nós, que somos povos exclusivos de Deus, para trazer para nós esse arrependimento. Então, vejamos o que diz o versículo de número 1. Ele vai dizer: ouve a palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a família que Ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi, portanto
eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Então, como eu disse para os irmãos, o povo de Israel aqui estava numa decadência espiritual e estava cometendo algumas injustiças. E Deus, para trazer juízo, Ele fala para esse povo aqui que Deus iria trazer para eles disciplina e juízo. Mas, irmãos, tem algo interessante no versículo de número 2, quando ele diz assim: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Ou seja, assim como Deus, da sua graça e misericórdia, no seu amor, Ele escolheu esse povo de Israel para amar, para cuidar, assim também somos nós. Deus, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. A nossa condição espiritual era uma condição que nós estávamos nos nossos delitos e pecados, era uma condição miserável diante de Deus, e Deus, pela sua graça, misericórdia, bondade, amor, nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o Filho do reino do seu amor. Então Deus, Ele nos escolheu, e aqui Deus escolheu o povo de Israel. Mas o que estava acontecendo com esse povo? Esse povo estava se desviando do caminho de Deus. Esse povo, ele estava desobedecendo a Deus. Por isso que no versículo de número 2, parte B, ele vai dizer: portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Aqui, irmãos, nós tiramos o primeiro princípio para a nossa vida, que é o amor de Deus. A palavra do Senhor vai dizer através do apóstolo Paulo que Deus, Ele é o nosso Senhor. Lembra lá de Romanos, capítulo de número 10, versículo 9? Vamos ver o que diz esse versículo de Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Paulo vai dizer aos irmãos de Roma, ele vai dizer: se com a tua boca confessares Jesus como quê? Como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O apóstolo Paulo diz que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz que nós cremos em Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. E Ele sendo o nosso Senhor, nós devemos obediência, nós devemos ter o temor do Senhor. Então Paulo diz que Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. Então no versículo de número 1 e no versículo de número 2, nós temos aqui a relação de Deus com o povo de Israel. E o princípio é que, assim como o povo de Israel, também nós temos essa relação de Deus Pai, de Deus Senhor, para nós obedecermos a Deus. E Deus, no versículo de número 2, Ele iria, como puniu esse povo, Ele vai dizer: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Isso é amor de Deus, trazendo para o povo de Israel, trazendo para nós, que quando nós desobedecemos a Deus, Deus, Ele nos disciplina para que possamos voltar a obedecer. Esse povo aqui, a cada dia que passava, irmãos, ele estava entrando em decadência espiritual, estava cometendo injustiça, porque um Deus santo, um Deus bondoso, que o criou, que salvou, eles estavam sendo injustos contra Deus, quando eles não obedeciam a Deus.
e Deus ele trouxe juízo a esse povo. Irmãos, no versículo 3 ao versículo de número 8, nós temos aqui o propósito do juízo divino. O propósito do juízo divino. Olha o que diz o versículo de número 3: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? O profeta aqui ele faz uma pergunta: rugirá o leão no box sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito? Sempre é pergunta. Versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Versículo 8: rugiu o leão, quem temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Irmãos, a palavra do Senhor está dizendo, como disse para o povo de Israel, que Deus ele tinha um propósito nisso. Ou seja, Deus, quando ele traz a disciplina, quando ele traz o juízo, ele tem um propósito. A ideia aqui para nós pensarmos: quando você disciplina o seu filho, qual é o propósito da disciplina dele? É para machucar ele? Qual é o propósito da disciplina que você dá para o seu filho? É para que ele aprenda algo. Se ele está desobedecendo, é para que ele obedeça. Esse é o propósito da disciplina que nós damos para os nossos filhos. Assim também é Deus. Ele traz juízo, mas dentro desse juízo ele traz propósitos. Então, do versículo 3 ao versículo de número 6, nós temos visto aqui essa conexão, que os acontecimentos do povo de Israel têm essa conexão. O povo estava pecando, o povo era escolhido de Deus, o povo continuava pecando, e Deus, com um propósito, trouxe todos esses juízos. Por quê? Porque Deus queria que o povo voltasse, se arrependesse dos seus pecados e voltasse a obedecer a Deus. O que nós vimos disso, irmãos? Qual é o princípio que nós podemos tirar aqui? É que na disciplina, no juízo, Deus ele tem o seu propósito. E no versículo de número 7 e 8, ele vai dizer: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os segredos, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, a ideia aqui é que Deus ele traz juízo, mas antes de trazer juízo, Deus ele exorta a pessoa. Deus ele aconselha a pessoa. Ele vai dizer: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos. No caso aqui desse contexto, o profeta Amós, que era o profeta que estava responsável para anunciar para o povo que Deus iria trazer juízo para eles, e tinha como propósito arrependimento, tinha como propósito para que eles voltassem a obedecer a Deus. Qual é o princípio que nós tiramos para nossas vidas aqui? Irmãos, muitas das vezes Deus ele tem falado conosco. Muitas das vezes Deus ele tem falado conosco, e muitas das vezes quando Deus fala, entra pelo lado e sai pelo outro. Muitas das vezes quando Deus fala, nós não damos a devida atenção para aquilo que Deus fala. E como é que Deus fala? Será que esse Deus ele vai novamente trazer em Cristo a humanidade? Será que Deus
vai trazer novamente a humanidade em Cristo, dizer: Jesus, fala para aquele servo lá que ele precisa ser obediente. Jesus, fala para aquele servo lá que ele precisa me temer mais. Deus nunca vai fazer isso, irmão, porque isso não está mais escrito na palavra de Deus. Jesus, ele já vem em pessoa, ele está nos santos céus. Então Deus, ele usa a palavra dele. Quando nós lemos, quando nós praticamos a palavra de Deus, Deus, ele usa o pregador. Por isso que a imagem aqui, vocês tiram essa imagem do pastor e vocês colocam a imagem de Deus falando, assim como ele falou por meio dos profetas. Deus hoje ele tem usado os pastores, os servos de Deus, para falar à sua igreja. Então é dessa forma que Deus fala. Aí aqui nós temos como princípio que Deus, quando ele fala, Deus, ele precisa obter a obediência daquilo que Deus ele está falando. Ou você fica alegre quando você fala com seu filho, esposo, esposa, ele vira a costa. Quem que fica alegre? Acredito que ninguém fica alegre aqui, porque nós queremos resposta. Então o profeta Isaías vai dizer: o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerás? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Ou seja, quando Deus fala por meio da santa palavra de Deus, quando Deus fala por meio dos seus servos, que anunciam a palavra de Deus para trazer arrependimento e justiça. Por isso que o nosso tema dessa noite é um chamado ao arrependimento e à justiça, porque Deus ele tem propósitos no juízo de Deus. O apóstolo Paulo diz, irmãos, em Romanos, vamos ler esse texto, já que está sendo facilitado para nós, então é bom que nós leiamos. Romanos capítulo de número 8, versículo 28. Esse contexto aqui, irmão, nessa aplicação, é no contexto de disciplina, tá bom? Não é no contexto de bem-aventurança, não. Romanos 8, 28, ele vai dizer assim, ó: sabemos que todas as coisas, está no plural, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí deixa eu aqui fazer o contexto, fazer a contextualização desse texto. Ele vai dizer assim: sabemos que todas as disciplinas, todo o juízo de Deus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim como o povo de Israel estava em desobediência, muitas das vezes quando nós estamos em desobediência, Deus ele nos traz o juízo, porque ele tem como propósito nos trazer ao arrependimento. Deus tem como propósito nos trazer o arrependimento e a justiça. Então nós estamos vendo a relação especial de Deus com o povo de Israel. Nós estamos vendo que Deus ele tem uma relação especial entre o Pai e o Filho, e os filhos que somos nós. E quando Deus ele traz esse juízo, porque tem algo específico no propósito de Deus, que é o arrependimento. Irmãos, quantos de nós não temos pecado contra Deus pela sua desobediência? Quantos de nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados? Nós vamos ver aqui no restante desse texto que Deus ele vai fazer juízo, Deus ele vai trazer disciplina. Por isso que Deus ele traz o arrependimento para cada um de nós. Olha o versículo de número 9. Deus aqui ele vai trazer a proclamação da destruição
e do juízo sobre o povo de Israel. O versículo de número 9, agora Deus ele chama esse povo ao arrependimento, e ele vai dizer no versículo 9: fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntais sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressão há no meio dela, porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra e derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como um pastor livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da ovelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com as pernas, o canto da cama e parte do leito. Versículo 13: ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, no dia que eu puni Israel por causa das suas transgressões. Visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por cima. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Então Deus aqui, ele chama o povo de Israel ao arrependimento, quando ele proclama do versículo 9 ao versículo de número 15 a destruição do povo, e traz juízo sobre o povo de Israel. Então Deus ele convida esse povo ao arrependimento e a mudar o seu coração. Irmãos, trazendo essa mensagem para o dia de hoje, Deus ele nos chama ao arrependimento. Tem algo que você precisa se arrepender? Tem algum pecado que você precisa deixar? Tem alguma desobediência que você precisa obedecer? Deus hoje ele te chama ao arrependimento, e o Espírito Santo de Deus é aquele elemento que ele fala ao teu coração aquilo que você precisa se arrepender, aquilo que você precisa mudar. Deus ele usou a destruição olha que era povo de Deus, para trazer esse povo ao arrependimento. Então o princípio que nós tiramos para as nossas vidas é que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, é que nós precisamos transformar as nossas vidas, caso ao contrário, Deus ele vai nos destruir. Estou falando de perca de salvação não, que o crente não perca mais, e não perde mais a salvação. E o que eu estou dizendo é que a disciplina de Deus vem sobre as nossas vidas. Em vez de nós sermos abençoados, nós vamos ser amaldiçoados, porque Deus ele tira a bênção das nossas vidas quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados. Então Deus ele chamou o povo de Israel ao arrependimento, e Deus ele nos chama ao arrependimento. Qual é o pecado que você precisa se arrepender? O Espírito Santo ele sabe qual é o seu pecado. O Espírito Santo sabe que você precisa se arrepender. Irmãos, a igreja do tempo de hoje, o qual nós estamos vivendo, precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja de hoje que nós estamos vivendo é uma igreja fria, é uma igreja que não tem mais o temor de Deus. É uma igreja que precisa reconhecer Deus como seu Senhor e obedecer, precisa se arrepender dos seus pecados. A igreja precisa voltar a amar a Deus
sobre todas as coisas. A igreja precisa voltar a amar uns aos outros. A igreja precisa amar as almas que estão perdidas, indo para o inferno. Sabe por quê? Porque falta arrependimento. E Deus, Ele trará juízo. Quero que você olhe comigo o versículo de número 15 e o versículo de número 3 do capítulo de número 4. Agora que Deus, Ele traz as consequências da rejeição do chamado. Deus proclamou juízo, chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não se arrependeu, e Deus aqui traz uma consequência por rejeitar esse chamado, por rejeitar o arrependimento. Versículo de número 15, ele vai dizer: derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Olha o versículo de número 3 do capítulo de número 4. Sairei cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançarei para Emon, disse o Senhor. Então o que estava acontecendo aqui? Deus teve uma relação especial com esse povo. Deus promoveu o propósito do juízo para esse povo. Deus chamou esse povo ao arrependimento, mas esse povo não se arrependeu. Esse povo não mostrou interesse em se arrepender pelos seus pecados. Então Deus trouxe a consequência dos pecados quando Ele diz: derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Esse povo não estava nem aí para Deus. Estava nem aí para Deus. A palavra do Senhor diz: irmãos, de Deus ninguém se zomba. O que o homem semear, isso também ele vai colher. Ninguém brinca com Deus. Alguns pensam até que brincam com Deus, mas com Deus ninguém se brinca, porque quando Deus, no seu juízo, Ele traz a consequência da rejeição do chamado. Irmãos, mais uma vez eu quero ser redundante aqui nisso que eu vou falar. Preste atenção. Deus só tem promessa para os fiéis. Tá bom? Deus, Ele não tem promessa para os infiéis. Eu nunca vi a palavra do Senhor dizer assim: se você está em desobediência, eu vou suprir a tua oração. Eu nunca vi uma palavra do Senhor dizer: você está em desobediência e eu vou salvar o teu filho, porque tu ora pelo teu filho, quer teu filho no céu, tua esposa. Deus, Ele não obedece, nunca vi isso na palavra de Deus. Agora eu vi sim. Nós fomos fiel. Deus, Ele tem a promessa para os fiéis. Sim, Ele tem a promessa. Tiago vai dizer que a oração do justo, a súplica do justo tem muito por sua eficácia. Ele ilustra para nós Elias, que era um homem como nós. Elias orou para que chovesse. O que aconteceu? Olha, tão fraco. Elias orou para que chovesse. O que aconteceu? Elias orou para que descesse fogo do céu. O que aconteceu? Elias orou para que parasse de chover. O que aconteceu? Elias orou para que parasse de descer fogo do céu. O que aconteceu? Parou. Elias era um homem semelhante a nós. Então isso é uma promessa. E quando nós somos obedientes, fiéis a Deus, Deus, Ele vai nos honrar, irmão. Porque Deus, Ele tem as bênçãos, as promessas de Deus. Mas esse povo não. Esse povo aqui, eles rejeitaram o chamado de Deus ao arrependimento e sofreram as consequências.
Derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Irmãos, trazendo esse contexto para o contexto que nós estamos vivendo hoje, numa época de desobediência, numa época de não nos arrependermos dos nossos pecados. Deus, ele mudou. Deus, ele mudou de lá para cá. A palavra do Senhor diz que Deus é ontem, é hoje e o será amanhã. Então Deus, ele não muda. Qual é o princípio que nós tiramos para a nossa vida? Que isso vai trazer consequência para as nossas vidas, irmãos. Assim como Deus trouxe para o povo de Israel consequência, Deus também vai trazer para nós as consequências. Irmãos, sabe por que os nossos filhos não são convertidos? Porque nós não temos momento de oração. Porque nós não oramos por nossos filhos, nós não amamos os nossos filhos. Se nós amarmos os nossos filhos, nós orávamos mais a Deus. Nós não amamos os nossos filhos e nem queremos os nossos filhos nos céus. Isso é consequência do juízo. Consequência do juízo. Sabe por quê, irmãos? Nossos esposos, falando de esposo para esposa, de esposa para esposo. Sabe por que muitas das vezes a nós, esposas, falei esposas? Sabe por que, então vou trocar, né? Sabe por que as nossas esposas muitas das vezes não são submissas, não faz aquilo que pedimos? Porque nós não somos exemplos para nossos esposos. E assim trocando, esposo, né, não ama a esposa por causa que não é o exemplo para essa esposa. Então, aí uma rejeição. E quando há rejeição, há consequência. Por isso que hoje o índice de divórcio está sendo mais do que do casamento. Porque consequência do pecado. Consequência do pecado. Deus, ele perdoa pecado, como perdoou de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou. Deus, ele perdoou o pecado de Davi. Mas vocês sabem o que aconteceu com a família de Davi, não sabe? O que aconteceu com a família de Davi? O irmão estrupou a irmã. O filho queria usurpar o trono do pai, né? Então as consequências veio para a família de Davi. Assim também é conosco quando nós desobedecemos a Deus, quando nós não nos arrependemos do nosso pecado. Deus, ele vai trazer consequência a cada um de nós, porque foi assim que ele trouxe com o povo de Israel. Então, irmãos, o chamado ao arrependimento é hoje. Se você não tem Jesus como único e suficiente Salvador, você precisa se arrepender dos seus pecados, porque caso ao contrário, você vai para o inferno. A consequência disso é o inferno. Então você precisa se arrepender aos seus pecados, porque Deus, como fez com o povo de Israel, ele vai fazer com você. A palavra do Senhor diz que no grande juízo, Deus vai dizer assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então Deus, ele fará juízo, porque Deus, ele é um Deus de amor, mas Deus, ele é um Deus de justiça. Então você que hoje está na casa do Senhor, você precisa se arrepender dos seus pecados. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,9. O que diz aí, Jadson? Coloca aí. 1 João 1,9. O Senhor diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você precisa dizer para Deus, confessar o seu pecado a Deus, que Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar os teus pecados e purificar de toda injustiça. E para nós, Igreja do Senhor, nós precisamos nos arrepender
dos nossos pecados. O que é pecado? É a transgressão da lei de Deus. Tudo aquilo que está na sua palavra, quando não é obedecida, é uma transgressão da lei de Deus. Deus tem a sua palavra como lei, e quando nós não obedecemos, nós estamos transgredindo a lei de Deus. Nós estamos pecando contra Deus. E Deus, ele vai trazer juízo para nós, sabe por quê? Porque ele nos ama. Deus, ele vai trazer juízo para nós porque ele quer nos ver nos santos céus. Deus, ele quer trazer juízo para nós porque ele quer ver a nossa família. Deus, ele vai trazer juízo porque ele quer você ouvir da sua boca e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que há uma necessidade urgente de arrependimento. Uma necessidade urgente de arrependimento, para que você possa provar as bênçãos de Deus na sua vida, para que você possa provar o amor de Deus na sua vida e reconhecer que Deus, ele é Deus na sua soberania, reconhecer que Deus, ele é o nosso Senhor. Mas para isso precisa ouvir o quê? Arrependimento. O que é arrependimento? É uma mudança de coração, é uma mudança de mente que nos aproxima de Deus. E arrependimento inclui afastar-se do pecado e voltar para Deus. É quando eu estou indo numa direção contrária da vontade de Deus, eu me arrependo e eu volto novamente. É quando eu não estou lendo mais a minha Bíblia e eu volto a ler a Bíblia de novo. É quando eu estou indo e não estou mais orando, eu volto e oro de novo. É quando eu não estou mais congregando, eu volto e congrego de novo. É quando eu não estou devolvendo o dízimo, eu vou e volto e dou o dízimo do Senhor. Isso é arrependimento de coração e arrependimento de mente. Deus trouxe juízo para o povo de Israel. Deus, irmãos, ele vai trazer juízo para nós. Eu gostaria de fazer as aplicações para nós encerrarmos a mensagem dessa noite. A primeira aplicação, meus irmãos, é que você faça uma reflexão pessoal sobre a resposta e o chamado ao arrependimento e à justiça. Você precisa fazer essa reflexão sobre a resposta e o chamado de Deus ao arrependimento. Será que quando você passar daquela porta, você se arrependeu dos seus pecados? Será que você vai continuar sendo aquele crente meia boca? Vocês conhecem o crente meia boca? Aquele crente que é relaxado, sem compromisso com Deus, não trabalha na obra de Deus, é o crente meia boca. Deus, ele nos salvou para nós não sermos crente meia boca. Deus, ele nos salvou para que viemos trabalhar na obra do Senhor antes de ir para o céu, porque se fosse assim, ele nos chamava e nos levava logo para os céus. Segunda aplicação para nossas vidas é que possamos nos encorajar para buscarmos uma relação profunda e íntima com Deus, rendendo-nos a Ele completamente. Devemos buscar uma relação profunda e íntima com Deus. É aquele momento onde nós vamos fazer os nossos devocionais. É aquele momento onde nós iremos adorar a Deus. É aquele momento onde nós iremos buscar a Deus em todo o momento. Terceira e última aplicação, nós precisamos lembrar que o arrependimento e a justiça são fundamentais para a restauração e bênção em nossas vidas. Quando eu digo para o Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu estou dizendo: Senhor, me abençoa. Quando eu estou dizendo: Senhor, eu me arrependo daquilo que era para ter feito, eu estou dizendo: Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor, para que o Senhor venha me abençoar. Sabe por quê? O último versículo e eu encerro. Provérbios 28.
nos diz assim, Provérbios 28, coloca aí, está contando mais rápido que eu, então coloca aí, Provérbios 28, 13, melhor dizendo, 28, 13. Vamos ler todos juntos esse versículo, irmão? Vamos lá? 1, 2, 3. O provérbio está dizendo, se nós encobrirmos, não nos arrependermos, jamais nós iremos prosperar. Jamais nós iremos prosperar. E a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo, mas é mais os que a confessam, se arrepende e deixa, alcançará misericórdia. Então, irmãos e visitantes, que Deus possa continuar usando a sua graça e a sua misericórdia. Eu quero fazer 2 perguntas e assim eu fecho de verdade. Primeira pergunta é para você que não tem Cristo como único e suficiente Salvador. Essa palavra é para você. Você precisa se arrepender dos seus pecados, para que a bênção da salvação, a bênção do céu possa estar sobre a sua vida. Há alguém essa noite entre nós que quer se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, porque se isso continuar, Deus ele vai trazer juízo sobre a tua vida. Se você for escolhido de Deus, Deus ele vai te trazer. Onde você estiver, como você estiver, Deus ele vai trazer. Mas hoje venha pelo amor. Não deixe que Deus use as circunstâncias para te arrebatar desse mundo maldoso e te trazer para a nova vida em Cristo Jesus. A minha segunda é para você, igreja do Senhor, que já foi salvo, mas você precisa se arrepender de algo. E essa noite você quer se consagrar a Deus. Diz, Senhor, me arrependo de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu tenho feito que não é do teu agrado. Estou arrependido, quero me consagrar ao Senhor, para que as tuas bênçãos venham estar sobre a minha vida e não a disciplina do Senhor, porque Deus ele vai te disciplinar. Como aconteceu com o povo, disse, eu não estou metendo medo não, irmão, estou falando a palavra de Deus. Deus ele disciplina, porque ele ama você, assim como nós amamos nossos filhos e disciplinamos, Deus também disciplina. Alguém essa noite que quer consagrar a sua vida a Jesus? Consagrar, Deus ele sabe. Irmã Joana, vem aqui que nós iremos orar pela irmã Joana. Ela quer se consagrar a Deus. Tá, irmãos? Não deixe que o inimigo te envergonhe. O Espírito Santo ele sabe aquilo que nós precisamos nos arrepender. Sabe, e não é vergonha, é momento de consagração. Peço que os amados irmãos se posicionem em pé para nós orarmos. E se você não quis vir aqui na frente, mas você pode falar com Deus. Você pode falar com Deus aquilo que você precisa se arrepender. Deus está pronto a te perdoar, está pronto a cancelar o juízo. A partir de hoje isso é bênção, quando você se arrepender dos seus pecados. Estenda a sua mão para a vida da irmã Joana e vamos orar pela vida da serva do Senhor, que está consagrando a sua vida mais e mais para o Senhor. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, Senhor. E aprendemos, Senhor, essa noite, que quando nós não arrependermos dos nossos pecados, o Senhor há de trazer juízo, porque o Senhor tem propósito nisso. E o propósito, Senhor, é que nós voltemos ao primeiro amor, Senhor. Pai, nós aprendemos também, Senhor, se nós rejeitarmos a disciplina, o chamado da disciplina, nós iremos ter consequência disso, Senhor. O Senhor, Pai, irá virar as costas para nós, porque nós estamos em desobediência, nós estamos em pecado, e o pecado
é que nos separa do Senhor, Pai. Mas pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor nos ajude pelo poder do Teu Santo Espírito, que fala aos nossos corações, Pai, para que possamos nos arrepender daquilo que temos feito que não glorificou nem exaltou o Teu nome. Pai, eu te apresento aqui a vida da Tua serva, irmã Joana, Senhor, que quer consagrar a sua vida mais e mais para o Senhor, Pai. Porque temos visto, Senhor, o trabalho, temos visto a sua vida, Senhor, mas ela quer se consagrar, se santificar mais ao Senhor, Pai. E a nossa oração é que o Senhor continue abençoando a Tua serva, Senhor, porque Tuas promessas serão somente para os fiéis, para aqueles que obedecem ao Senhor, Pai. Então, Senhor, abençoe o seu caminho, abençoe a sua vida, Pai, responda para a Tua glória, para o Teu louvor, os seus pedidos de orações, os seus clamor, as suas dores, as suas aflições, as suas angústias, Senhor. Responda, Senhor, porque a Tua palavra diz que a súplica do justo tem muito por sua eficácia, Senhor. Então nós abençoamos e pedimos a Tua bênção sobre a Tua serva. Peço também, Senhor, a Tua bênção sobre cada família que está essa noite, Senhor. Que o Senhor continue abençoando com graça, com misericórdia, suprindo todas as suas necessidades, Pai. Então que o Senhor abençoe a cada família, dando a graça, a misericórdia, Senhor, e aquilo que precisam para obedecer ao Senhor, Pai. Então muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Nós honramos, glorificamos e bendizemos o Teu nome. Essa é a nossa oração, que eu oro no nome de Jesus. E todos digam: amém. Assim seja.